Termômetro do elenco. Quem fica e quem deve sair do Santos em 2025, notícia do GE. Diretoria trabalha nos bastidores em busca de nomes de peso para reforçar o elenco campeão da Série B do Campeonato Brasileiro desta temporada. Por mais que ainda viva um dilema em sua busca por um treinador para a próxima temporada, o Santos trabalha nos bastidores na montagem do elenco. A tendência é de que alguns nomes que disputaram a Série B sejam colocados no mercado e deixem o clube para abrir espaços aos tão sonhados reforços de peso. O grande desejo do presidente Marcelo Teixeira é a contratação do atacante Gabigol, que está de saída do Flamengo. O Santos apresentou uma proposta ao atleta com um salário superior a 2 milhões mensais e tenta atravessar o Cruzeiro nos bastidores. O nome do craque Neymar também está em pauta, mas o início de uma negociação depende de uma rescisão com Al Hilal. O GE fez um balanço dos atletas do atual elenco do Peixe e traz um panorama sobre cada jogador e como cada um termina a temporada visando 2025. Sobre os goleiros: João Paulo. Titular absoluto do Santos nos últimos anos, o goleiro enfrentou a primeira lesão grave da carreira e não atua desde maio, quando sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Ele retorna em 2025 para tentar reconquistar a posição de titular. Tem contrato até dezembro de 2027. Diógenes. Começou 2024 como negociável, mas acabou sendo reintegrado ao elenco. Permaneceu como reserva direto a Gabriel Brazão e estreou pelo Peixe na vitória sobre o Ituano. Teve o contrato renovado até o fim de 2026 e deve permanecer como terceiro goleiro. Gabriel Brazão. Contratado nesse ano para ser uma sombra a João Paulo, Brazão assumiu a condição de titular e, após um início ruim, emplacou uma sequência positiva e ganhou confiança dentro do clube. Recentemente renovou seu contrato até o fim de 2028 e está prestigiado no clube. Renan. Chegou ao Santos como uma contratação pontual por causa da lesão de João Paulo e deixará o clube após o término do contrato, no fim desse ano, e sem disputar nenhuma partida. Agora vamos para as laterais. Rainer. O lateral teve um bom início de temporada no Campeonato Paulista, quando despertou o interesse do Vitória, o que fez o Santos desembolsar 1.700.000 para adquirir 60% dos direitos econômicos do atleta junto ao Azuis. Mesmo criticado pela torcida, terminou a temporada como titular. A manutenção do jogador para 2025 ainda está indefinida. Aderlan. Veterano, completará 35 anos em agosto do ano que vem. Ele sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em julho e terá o contrato renovado com o Peixe. O jogador segue nos planos do clube para 2025. Escobar. Argentino chegou para a Série B e assumiu a vaga de titular rapidamente com a saída de Felipe Jonathan. Está emprestado pelo Fortaleza até o fim do ano, mas assinará um novo vínculo definitivo até o fim de dezembro de 2026. JP Sherman. Uma das principais apostas vindas das categorias de base, o jovem de 18 anos foi titular durante a maioria da temporada e seguirá para 2025. O contrato dele é válido até o fim de 2027. Rodrigo Ferreira. Lateral chegou para a disputa da Série B após disputar o Paulistão pelo Mirassol. Tem contrato até o fim de 2025, mas não foi bem com a camisa do Peixe. Não será aproveitado em 2025 e deve ser cedido para alguma equipe do interior de São Paulo. Souza. Outra aposta formada pelo Peixe, o lateral de 18 anos teve as primeiras oportunidades no time profissional nesta temporada. Recentemente, depois de uma longa novela nos bastidores, assinou a renovação contratual com o clube da Vila Belmiro até o fim da temporada de 2028.
Zagueiros. Vamos começar pelo Gil. O veterano de 37 anos ainda não definiu se irá aposentar no fim da temporada. O desejo da diretoria santista é renovar com o zagueiro por mais uma temporada. Recentemente, o defensor tem dado sinais de que poderá seguir no Peixe em 2025. Alex Nascimento. O zagueiro de 25 anos foi pouco utilizado em 2024. Foram só 5 jogos. Ele tem contrato até o fim de 2026, mas não seguirá no clube no ano que vem e deve ser emprestado ao Remo para a disputa da Série B. Jair. Jovem de 19 anos, assumiu a titularidade após a saída de Joaquim, mas perdeu espaço no fim da temporada para Luan Pérez. O defensor despertou o interesse do Porto, de Portugal, no meio do ano, e está no radar da Atalanta da Itália. Tem contrato até o fim de 2027 e é visto como um ativo importante para ser negociado nessa janela de transferências. João Basso. O zagueiro retornou de empréstimo no meio da temporada e foi opção durante as ausências de Gil, Luan Pérez e Jair. Ele tem contrato até o fim de 2026 e já disse que a vontade é de permanecer no clube. Mas a questão salarial pode pesar nessa decisão. Luan Pérez. O defensor de 30 anos voltou ao Peixe durante o meio dessa temporada para auxiliar no retorno à Série A. Ele tem contrato até o fim de 2027 e pode ser titular no próximo ano. Agora vamos para os volantes. Diego Pituca. O jogador foi um dos capitães do time titular absoluto na temporada. Alternou bons e maus momentos, mas faz parte da espinha dorsal da equipe montada por Fábio Carille. Tem contrato até dezembro de 2027 e segue nos planos para o próximo ano. Alisson. O volante voltou a atuar depois de mais de um ano afastado por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Tem contrato somente até o fim desse ano e não ficará no Peixe em 2025. Sandri. O volante passou 5 meses fora enquanto tratava de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida ainda em 2024. Tem contrato válido por mais 2 anos, mas a tendência é de que seja emprestado no ano que vem para ganhar experiência. João Schmidt. O volante chegou nesse ano e foi titular absoluto com Fábio Carille. Fez uma temporada consistente, chegou a ser elogiado por Neymar e termina o ano em alta. Tem contrato até o fim de 2025 e faz parte dos planos para a próxima temporada. Vinícius Baliendo. O jogador esteve com o time alternativo do Santos, formado por atletas afastados e jogadores do elenco sub-20, que disputou um torneio amistoso no Catar no início do ano. Nessa temporada, foi relacionado apenas para 3 partidas. Ele tem contrato até dezembro de 2025, mas não faz parte dos planos para o ano que vem. Tomás Rincón. O venezuelano completa 37 anos em janeiro e tem contrato até agosto de 2025. Foi um dos reservas mais utilizados no meio de campo, mas a situação do veterano ainda é indefinida. Ian. Jovem de 20 anos, estreou pelo profissional na vitória sobre o Ceará, fora de casa pela Série B. O volante tem contrato até o fim de 2025 e pode ter mais espaço. Agora vamos para os meias. Giuliano. Veterano também lidou com lesões e perdeu parte da temporada, mas mesmo assim foi um dos artilheiros do Santos na temporada e com o acesso para a Série A teve seu contrato renovado por mais um ano. Recentemente, pediu para deixar o clube, mas até agora não há uma definição sobre o seu futuro. Bernardo. Meia é visto como uma das principais promessas da base do Santos, mas sofreu com lesões musculares durante a temporada. Ele tem contrato até novembro de 2026 e pode ganhar mais espaço. Serginho.
Meia revelado pelo Peixe durante a geração de Neymar e Ganso, chegou por empréstimo vindo do Maringá para a disputa da Série B. Ganhou oportunidades como titular durante a lesão de Giuliano e também na reta final do ano. O jogador aguarda a definição do novo técnico para saber se fica ou não na Vila Belmiro em 2025. Miguelito. Mais uma vez o jogador boliviano teve um ano com poucas oportunidades no time principal. Contudo, as boas atuações pela seleção na disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo fizeram com que a pressão pela utilização do jogador aumentasse. Com um contrato até abril de 2027, é outro que deve ter mais espaço. Gabriel Bom Tempo. Assim como Bernardo, é uma das promessas das categorias de base com potencial. Apesar de ainda não ter sido relacionado para nenhum jogo, tem realizado treinos com o time profissional e deve ganhar mais espaço em 2025. Tem contrato até dezembro de 2026. Patrick. Chegou pressionado e não conseguiu ter bom desempenho quando teve oportunidade. Muito criticado pela torcida, está emprestado pelo Atlético Mineiro, mas com compra obrigatória em janeiro de 2025. O Santos pagará em 12 parcelas de 430 mil os 80% dos direitos econômicos adquiridos do Galo. Foram apenas 10 jogos do Meia, que tem situação indefinida para o próximo ano. Agora vamos para os atacantes. Guilherme é o primeiro da lista. Titular absoluto na temporada, sendo um dos artilheiros e líder em assistências, teve uma queda de rendimento durante o retorno da Série B, mas voltou a ter boas atuações na reta final. Tem contrato até dezembro de 2026 e faz parte dos planos. William Bigode. Atacante alternou bons e maus momentos na temporada, mas sem conseguir se firmar. Apesar do desempenho sem muito destaque, renovou com o clube para o ano que vem depois de cumprir meta estabelecida em contrato. O futuro, porém, ainda é incerto. Billy-Arce. O equatoriano chegou no meio da temporada e entrou em campo apenas 2 vezes. O jogador está há quase 2 meses sem ser relacionado para as partidas. Mesmo assim, ele teve contrato até o fim de 2025 e existe uma expectativa de que o atleta tenha espaço quando trabalhar com o grupo desde a pré-temporada. Otero foi um dos jogadores que mais atuou na temporada, tendo sido titular em boa parte dela. O venezuelano chegou sob olhares de desconfiança, mas teve um desempenho regular, tendo destaque nas bolas paradas, sobretudo nas rodadas finais da Série B. Tem contrato até o fim do ano e, apesar da situação indefinida, tem boas chances de seguir para 2025. La Quintana. O uruguaio veio como reforço pontual emprestado pelo Bragantino até o fim da temporada. Deve retornar para a equipe de Bragança Paulista. Julio Furch. A argentino teve um desempenho ruim durante a temporada, com poucos gols e enfrentando problemas físicos. Completa 36 anos no meio de 2025. Tem contrato até o fim de 2026, mas a situação ainda é indefinida. Wendel Silva. Atacante está emprestado pelo Porto de Portugal até o fim de junho de 2025. O acordo tem obrigação de compra se o jogador atingir metas estipuladas em contrato. Apesar de um bom início, caiu de produção na reta final de 2024. O primeiro semestre do próximo ano será decisivo para a sequência dele no Peixe. Pedrinho. O jogador chegou emprestado até o fim desse ano pelo Lokomotiv Moscou da Rússia. Apesar da expectativa de ser titular, o atacante nunca conseguiu se firmar na equipe. Sem convencer em campo, não irá permanecer para 2025. Yusufa. O jogador de Gâmbia chegou por empréstimo junto ao Al-Marqiya do Catar até o meio de 2025. Atacante praticamente apenas treinou no Peixe nessa temporada, tendo sido relacionado apenas para o jogo contra a Chapecoense. Atleta tem situação indefinida. Luca Meireles.
Destaque da categoria Sub-17 do Santos, o garoto foi promovido aos profissionais dias depois de assinar até 2029. É a grande aposta do Peixe para o futuro e tem uma multa rescisória de 612 milhões.